Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Carminha do Cantinho do Saber. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos que a pandemia deixou na educação, os pontos negativos dessa pandemia com as crianças, na educação das crianças, na alfabetização, né, que destacar aqui alguns pontos principais. A gente sabe que essa pandemia ela mexeu muito na educação, foi uma mudança assim muito repentina na escola, onde as crianças as crianças e os professores acostumados naquele modelo tradicional presencial e tiveram de fazer uma mudança assim, praticamente de uma hora para outra, de começar a trabalhar com aulas online. E a gente sabe que essas aulas online, não estou dizendo todas, não, mas metade dessas aulas elas não trouxe nenhum ou quase nada de benefícios para a educação, principalmente a educação infantil, a alfabetização. Vocês vão ver mais para frente eu falando a porcentagem de crianças que podem ficar sem ter uma alfabetização de qualidade. Crianças que muitas vezes lêem um texto, mas não sabem interpretar por causa dessa falta, esse contato de estar em sala de aula todos os dias. É diferente de quando a gente está na frente de um celular e o professor tentando explicar, tentando passar da melhor forma possível. Quando a gente está no presencial, você escreve, você está ali todo dia. Então, primeiramente já foi um impacto muito grande, né? Essa mudança tão de repente entre aulas presencial e as aulas online, né? Aulas através de vídeos, de plataformas, né? Os impactos negativos causados pela pandemia da Covid-19 na educação brasileira podem ser graves e duradouros, segundo o relatório do Banco Mundial. Ou seja, é um tema que a gente ainda precisa, nós professores precisamos estudar muito, pesquisar, procurar um jeito de que essas crianças elas não fiquem tão atrasadas, né? E que a gente tente reverter de alguma forma. 2 de cada 3 alunos, gente, 2 de cada 3 alunos brasileiros podem não aprender a ler. Segundo o relatório, 70% das crianças podem não ler adequadamente. Devido à pandemia, crianças com 10 anos incapaz de ler e entender um texto simples. Quantas crianças que tá no terceiro, quarto, quinto ano, gente, sem saber ler, sem saber escrever direito, sem saber interpretar, é muita criança. Eu digo isso porque eu sou professora de reforço e eu tenho pegado muita criança nessa situação. As aulas online, não só elas, mas precisava também de um acompanhamento dos pais. Aula online e acompanhamento dos pais para fazer essas atividades online também, as atividades dos livros, que a gente sabe que teve muitos pais que, mesmo na pandemia, continuou trabalhando porque era áreas que era obrigatórias trabalhar, que não podia parar, né? E a gente sabe também que quando as crianças entrarem em isolamento, ficaram só no convívio familiar, praticamente sem sair, a gente sabe que os pais também receberam uma carga, como é que eu posso dizer, pesada, porque eles matriculam a criança na escola para que a criança venha aprender, e em casa dava só um suporte a mais, só que aí ficou toda a tarefa praticamente só para os pais. Então, muitos pais trabalhavam, não tinham condições de ficar com aquela criança mais tempo tentando estudar.
E teve muitos pais também que, como é que eu posso dizer? Que não entendiam e nem queriam essa responsabilidade, né? Mas que no momento precisava, as escolas precisou ter que parar, né? A gente está passando por uma pandemia, né? Ainda estamos passando porque ela não acabou ainda, né? Ela não é mais pandemia, né? É algo que está em menos frequência, tem menos pessoas sendo contaminadas, né? Então as escolas, quando voltou, sentiram muita dificuldade. Muitas crianças com algum transtorno emocional, muitas crianças com TDAH, muitas crianças com autismo, muitas crianças ansiosas, nervosas, porque passaram o quê? Praticamente 2 anos dentro de casa, 2 anos que não foram à escola. Eu não sei se vocês acompanharam uma reportagem que teve em Recife com adolescentes. Quando eles voltaram para a escola, vários adolescentes tiveram uma crise nervosa. Eu não lembro agora a escola, mas foram parar em hospital de uma crise ansiosa, né? Um nervosismo, daquela adaptação novamente à sala de aula, aquele tempo que tiveram que ficar trancado. Isso não foi criança não, gente, foi adolescentes. Adolescentes, e não foi 1, 2, 3, não, foi várias crianças, vários adolescentes tiveram essa crise nervosa em uma escola de Recife. E muitos foram parar no hospital, crises ansiosas, devido àquele retorno, devido a tudo que a pandemia trouxe, o medo de que essa doença não acabasse. Mesmo quem não tinha problema nenhum de saúde, ansiedade, depressão, nervosismo, hoje, praticamente 80% das pessoas tem algum tipo de ansiedade, depressão devido a essa pandemia. Com alterações drásticas e repentinas de um modelo de ensino tradicional, né, aquele que eu já falei, baseado na presença do aluno, do professor, para um modelo remoto. E ficou muito claro, gente, que havia uma grande deficiência nas escolas tecnológicas e de formas de ensinar em relação à educação à distância. Muitos professores que não entendia muito de mexer em celular, não tinha redes sociais, tiveram que se adaptar. Muitas crianças que também não tinham condição, muitas crianças ficaram sem ter essas aulas online porque não tinham condição de comprar um celular, não tinha uma internet de qualidade. Então, assim, foi um momento de muita angústia. Muitos pais angustiados porque os filhos ficaram quase 2 anos sem estudar porque não tinha um celular, não tinha condições de colocar uma internet para o filho assistir essas aulas online. O mesmo pode ser dito dos alunos e pais com tantas diferenças sociais. Como eu já falei, as diferenças sociais, uns tinham condições, outros não tinham. Então ficou assim, bem difícil para essa criança de baixa renda, essa criança que não tinha condições de comprar um celular ou de ter uma internet de qualidade para estudar. Muitas crianças ficaram prejudicadas nesse caso de não ter um celular. 11% dos alunos matriculados nas redes escolares não receberam atividades escolares durante o ensino remoto. 11% dos alunos matriculados, gente, não tiveram acesso a essas atividades que era distribuída, aqui eu não lembro se era semanal ou era mensal, que os pais iam na escola e traziam essas atividades para fazer com a criança em casa. Eu sei disso porque eu tenho um aluno de banca e durante a pandemia, antes de terminar a pandemia, mesmo assim
de parar, de ter menos casos, eu já tinha a banca, né? Eu já tinha o reforço escolar e então tive crianças que os pais iam lá semanalmente, pegavam a atividade, trazia para cá e eu fazia com a criança. Então, imagina, 11% dos alunos não tiveram, ou os pais não foram pegar, ou não tiveram acesso, gente, a essas atividades. Então, como essa criança, com 2 anos que não teve acesso a atividades nenhuma, retorna para a escola, sabendo de quê, né? Então, assim, essa pandemia foi muito difícil da gente passar, das crianças pequenas passar, educação infantil, crianças que era para ter ido para o maternal 2, para o jardim 1 ou jardim 2, ficaram sem estudar. Muitas crianças já entraram diretamente no primeiro ano, sem primeiro passar pelaquela acompanhamento de educação infantil mesmo, de maternal 2, de jardim 1, geralmente jardim 1 e jardim 2, né? Que você já conhece o alfabeto completo, já começa a ler palavrinhas, sabe os números. Então, muitos já entraram diretamente no primeiro ano sem ter esse contato, né? Sem ter muito trabalhado a coordenação. 5% dos alunos em período de alfabetização permaneceram no mesmo estágio, ou seja, nem durante essas aulas online, nem diminuíram, mas também não tiveram aumento nenhum, não tiveram um aumento nessa questão da alfabetização. Esse vídeo talvez fique um pouquinho maior, gente, porque assim, eu quero trazer também, assim, é muito difícil a gente reverter esse quadro da questão da alfabetização, mas tem algumas estratégias que a gente pode fazer. A educação infantil na pandemia sofreu forte impacto por se tratar de uma fase fundamental para a alfabetização. Como eu falei, quantas crianças não foram para a escola, né, por causa da pandemia? Crianças que iam entrar na escola, iniciou a pandemia, não tiveram como ir. O isolamento. Muitas crianças que ficaram isoladas muito tempo dentro de casa têm problemas de interação, dificuldade de aprendizagem, transtornos emocionais, têm vergonha de falar com o professor, vergonha de interagir com outras crianças, devido tanto de tempo que ficaram em isolamento. Ansiosos, crianças ansiosas com depressão, como eu já falei, o caso de Recife, tiveram uma crise, praticamente uma sala toda tiveram uma crise ansiosa. E como a gente pode amenizar ou reverter essa situação? Como eu já falei para vocês, gente, sou muito a favor das brincadeiras, do lúdico, e essa pode ser uma estratégia também boa. Pesquisas, não é eu que estou falando não, pesquisas que foram feitas, indica que as brincadeiras são essenciais para a aprendizagem das crianças, apresentando para elas desafios, motivando a busca pela resolução de problemas. Então, assim, a gente tem de ter o ensino tradicional, de caderno, livro, mas a gente também pode tirar um dia na semana para a gente trabalhar, principalmente português e matemática, de forma diferente, gente, através de brincadeiras que lhe dê regras, brincadeiras que tragam algum benefício educacional para a criança. As brincadeiras possuem papel importante no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, gente, é muito importante essa questão do brincar, né? Na sala de aula, você também está dando reforço, trabalhe de forma diferente. É muito difícil a gente reverter esse quadro, mas também não é impossível. A gente pode melhorar nossas técnicas como professores, estudar mais, né? Brincar estimula a criatividade, coordenação motora, raciocínio lógico, matemática, aspectos socioemocionais, entre tantas outras competências, gente. E
algo que eu creio que seja fundamental, que não pode faltar. Relação entre família e escola. Precisa totalmente essa parceria, principalmente depois dessa pandemia, né, que trouxe tantos medos, tantas ansiedades, tantos nervosismo, né? Eu vou dar um exemplo, gente. Eu tive minha filha na pandemia, no início da pandemia. Em julho, aqui no Brasil, né? No início da pandemia, já tinha iniciado, e só que aqui na minha cidade ainda não tinha casos, né? Tinha casos assim ainda para ser confirmados, mas confirmado não tinha casos. Eu tive minha filha no mês de junho de 2020. Então, assim, eu tive minha filha num dia, no outro eu já vim para casa, né? Porque o médico achou melhor, já como minha filha já estava liberada, me liberar também por causa da questão da pandemia. E o que aconteceu? Minha filha veio a pandemia, né? Veio com força total no Brasil, como veio também nos outros países, e a gente se isolou dentro de casa. Minha filha passou 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6, isolada dentro de casa. O que aconteceu? Minha filha hoje ela tem 2 anos e 8 meses. Ela tem medo de moto, sabe aquelas motos que faz um barulho muito alto? Ela tem medo, porque veio sair, depois eu comecei a sair um pouquinho com ela, depois que ela completou 1 ano, mais ou menos. Ou seja, às vezes a gente saía para passear só dentro do carro trancada, só para passear um pouquinho com ela mesmo. Mas a gente não saía para sentar num banco, a gente não ia para uma praça com ela. Então minha filha tem medo de moto, tem medo do liquidificador, do barulho, ou seja, ela tem muito medo de barulho, devido a não ter essa convivência, devido a não ter saído de dentro de casa, né? Ter passado praticamente a pandemia toda dentro de casa. Então, gente, os impactos dessa pandemia atingiram, eu creio que todos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos, gente, todos. Então, assim, graças a Deus nós estamos passando, né, já por essa pandemia, já está acabando, com fé em Deus vai aparecer uma vacina, alguma coisa para curar, e agora é só seguir para frente. Eu sei que foi difícil, né, muitas perdas, perdemos muitas pessoas que a gente amava, mas agora a gente tem de seguir, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E era isso, gente, que eu queria trazer para vocês, um pouquinho desse impacto, né, dessa pandemia nos dias atuais, né? Hoje, mesmo tendo passado, né, essa pandemia, mas atualmente tem muita criança ainda sendo tratada, né? Muita criança com dificuldade de aprendizagem. E nosso percorrer é longo, né? Nós vamos ter que trabalhar mesmo, trabalhar muito, se dedicar para que essas crianças sejam alfabetizadas da melhor forma possível. E é isso, fiquem com Deus. Deixa o like, se inscreve no canal, fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês.